Oi pessoal, tudo bem? Vamos lá, nossa aula de artes dessa semana. Nós vamos seguir o mesmo tema que nós estudamos na semana passada, porque ele é um tema que dá pra gente puxar bastante sobre, que é arte e terapia, né? A gente usar a arte como terapia. Vai o texto para vocês, que eu vou ler aqui rapidinho, vocês podem me acompanhar aí de casa, para a gente entender melhor sobre o assunto. No Brasil também existem vários casos como o de Augusto Walla, que Augusto Walla foi o que a gente estudou na semana passada, né? Um dos que merecem ser citados, né? Tamanha a importância de sua obra no cenário artístico é Arthur Bispo do Rosário, que é um artista brasileiro, né? Durante o tempo em que esteve internado no hospital psiquiátrico, Arthur, que não tinha a intenção de ser artista, desfiava pacientemente uniformes, lençóis e restos de tecidos para obter material para o seu trabalho. Em seus bordados, contou ao mundo suas crenças e percepções. Aí na folha de vocês podem observar que tem a ilustração aí do manto da apresentação, que ele que fez, né? Aqui na folhinha a gente fica um pouco limitado das imagens. Mas vocês podem colocar no Google e pesquisar manto da apresentação, que vai aparecer várias imagens. E assim, às vezes no computador a gente tem uma melhor visão, a gente vê melhor os detalhes, porque é de uma riqueza de detalhes incrível esse manto. Ele é muito, muito bonito, é uma arte fora do normal, porque realmente ela não é uma arte comum, não. Você observar os detalhes, o trabalho dele de fazer aqueles cordões e entrelaçar e aplicar várias figuras, assim, é muito bonito mesmo. Eu acredito que pessoalmente deve ser uma riqueza a gente ver uma obra dessa. E assim, seguindo no texto, aí fala: a médica psiquiatra Nise da Silveira foi uma das pioneiras no Brasil em acreditar no tratamento psiquiátrico por meio de atividades manuais, culturais e artísticas. Ela era categoricamente contra formas agressivas de tratamento, como o eletrochoque. Em 1952, Nise fundou o Museu de Imagens do Inconsciente, localizado no Rio de Janeiro, cujo objetivo era preservar a produção artística dos pacientes. Esse trabalho que Nise da Silveira desenvolveu é um trabalho muito, muito lindo. Existe um filme que é baseado nessa história dela, que o filme é muito bonito. Quem tiver a oportunidade de assistir, eu assisti ele no Netflix. Eu não sei se ainda está disponível no Netflix. Mas quem tiver a oportunidade de assistir esse filme, assistam, até porque pela questão do conhecimento que ele passa. E porventura a gente possa precisar do conteúdo dele mais na frente um pouco. Então, assim, no filme, ela entra como psiquiatra nesse hospital e ela não concorda com o tipo de tratamento, porque naquele tempo, né, 1952, né, naquela época, os tratamentos para doentes psiquiátricos eram muito, assim, como é que eu posso dizer? Agressivos, certo? Eram muito agressivos porque eles lidavam aquilo ali como sempre que eles eram loucos e não podiam fazer nada e não faziam nada por eles também. Mas Nise, ela sempre foi contra esse tipo de tratamento. E a partir do momento que ela entrou naquele hospital, ela começou a tentar modificar aquilo, porque ela não concordava com aquele tipo de tortura que eles passavam, até porque eles, por ter seus problemas psiquiátricos, eles não tinham entendimento, eles nem entendiam por que estavam sendo maltratados daquele jeito. Então ela começou a trabalhar com eles a parte de arte. Então, assim, no filme mostra vários tipos de artes que eles faziam, pintura, escultura, é muito bonito. E assim, de onde menos se esperava, saiu artistas fora do normal. É tanto que assim, que se você pesquisar bem a fundo, você vai ver. Tanto que é uma parte aqui da nossa atividade fala isso também. Mas foi um trabalho muito desenvolvido, muito bem desenvolvido. Que até aí na folhinha de vocês tem uma pintura de Adelina Gomes, né? A Adelina Gomes era uma das internas do hospital
e ela foi uma grande artista, porque ela não era só pintora, ela também era escultora. Ela fez inúmeras obras de arte, muitas, muitas, muitas. Você pesquisar, vocês vão ver isso, tem muita, assim, lindas, coisas muito bonitas. Tem umas esculturas delas, vocês observaram, vocês vão ver, que você olhar assim, você vai dizer, caramba, isso era uma pessoa tida como louca que fez isso. Imagine se essa pessoa tivesse o seu juízo normal, o que era que ela teria capacidade de fazer. Mas às vezes é justamente isso a diferença. Por ela não ser normal, entre aspas, ela não ter ela ter essas limitações, ela desenvolveu a parte artística dela, né? Enquanto algumas partes eram falhas, mas aí na parte artística ela se desenvolveu muito melhor. Então, na atividade de vocês, vai o seguinte. Na primeira questão, vocês vão observar a primeira imagem, o manto da apresentação, e comentar sua opinião sobre a obra. O que você acha desse trabalho e que tipos de materiais você observa nele. Então, assim, por isso que é importante vocês olharem na internet para vocês verem com mais detalhe, dar um zoom e tal, ver com mais detalhe esse manto. A segunda questão pergunta: quem foi Arthur Bispo do Rosário, que é o autor do manto da apresentação? Vocês pesquisando, vocês vão para conhecer um pouco melhor de quem foi ele. Na terceira, fala: observe a segunda imagem e fale o que você visualiza na obra. Essa segunda também, vocês observem bem a imagem e vocês vão ver. Se essa obra ela é sem título, ela não tem título, mas se vocês colocarem no Google Obras de Adelina Gomes, é uma das primeiras que aparece lá na busca. Eu digo porque eu fiz para confirmar, para poder passar para vocês. Então, basta colocar Obras de Adelina Gomes, que vai aparecer. Aí vocês, para observarem melhor, porque aí nessa terceira questão, pede para vocês dizerem o que vocês veem nessa imagem, porque ela é um conjunto de elementos. Então, você vê, tem várias coisas juntas para se formar essa obra. Aí vocês vão colocar o que é que vocês estão vendo nessa obra. Na quarta pergunta, quem foi Adelina Gomes? Vocês vão falar um pouco sobre ela, pesquisar e colocar sobre ela. Na quinta pergunta, quem fundou o Museu de Imagens do Inconsciente? Fale sobre sua fundadora. Vocês vão colocar o nome dela e falar um pouco a respeito do trabalho que ela desenvolveu, quem era ela, certo? E a sexta questão é a questão de prática, que vocês vão fazer no caderno de desenho. Quando vocês pesquisarem sobre a Adelina Gomes, vocês vão pesquisar sobre as obras dela, então vocês vão escolher uma das obras que ela fez e vão fazer uma releitura no caderno de desenho. Vocês vão usar essas técnicas de pintura que ela faz, que a gente vê que ela usa bastante cores nas obras dela. Não é obrigado vocês fazerem essa mesma que está na atividade, aí vocês podem escolher outra, certo? Mas aí vocês observem se a que vocês estão escolhendo tem o nome, porque a maioria das obras de Adelina ela não intitulou. A maioria das obras delas não tem título. Mas aí vocês podem fazer que eu aqui nas minhas pesquisas eu vou saber se realmente é uma obra dela ou não, tá certo? Então vocês façam essa atividade, vocês respondam no caderno, mandem para mim, quando fizer a ilustração, tira uma foto e manda para mim também para eu ver como ficou a ilustração de vocês, tá certo? E quem tiver a oportunidade de assistir o filme de Nise da Silveira, assistam porque vale muito a pena. É um filme muito, muito bom, certo? É uma indicação que eu dou para vocês. E se tiverem a oportunidade, assistam. E quem assistir, depois me falem o que é que acharam, tá certo? Um beijo bem grande, fiquem com Deus, até a próxima aula. E eu fico aguardando a atividade de vocês e, se possível, as atividades anteriores também, tá certo? Tchauzinho!